Vamos lá então, pessoal, continuar com a nossa série sobre os sinais do fim dos tempos. Nosso estudo escatológico também sobre os sinais da volta do Messias. Estamos aqui então ainda sobre a parte do anticristo. E agora a gente vai então entender essas passagens. Vamos lá então para Daniel 11, 31 a 45. Com a sua Bíblia aí você vai anotar essa passagem e nós vamos então ler e entender mais características quando o anticristo aparecer, o que ele vai fazer. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Bom, essa questão de tirar o sacrifício diário é uma ação do próprio anticristo para fazer com que as práticas judaicas cessem, né? Inclusive nos dias de hoje, porque essa profecia é para os dias de hoje, tá? Estabelecendo a abominação desoladora. Então, logicamente que ele vai ter um papel muito forte no Oriente. O seu poder vai atingir o mundo todo, mas principalmente vai partir tudo do Oriente, daquela região, né? Israel, ali Jerusalém, alguns países árabes, ele vai influenciar ali diretamente aquela região, tá? Você vai ver aqui agora. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então o que acontece? São passagens bem complexas, porque cabem muitas interpretações. Aos violadores da aliança, quem são esses? Povos que violaram a aliança, né? E ele vai com lisonjas, o anticristo, pervertê-los. Ou seja, ele vai arrastar multidões com ele. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, no último tempo, a igreja vai dar um último suspiro. Vai pregar o evangelho mesmo sendo perseguido. Ou perseguida. A igreja perseguida. Os eleitos perseguidos. 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, ou seja, prisão, e pelo roubo, por algum tempo. Veja, enquanto a igreja vai ser perseguida, os sábios, os pregadores, aqueles que receberam função de mestre, de pregação, de profeta, de função, não título, função de você pregar o evangelho, serão duramente perseguidos, mas ao mesmo tempo eles ensinarão o povo, porque são os únicos capazes de ensinar a igreja nesse tempo. Então, eles pregarão o evangelho, ensinarão a muitos, mas serão mortos, assassinados. É impressionante. Não se pode falar. E aí entra aqui o que eu venho falando há muito tempo. Não se pode falar a verdade, cara. Total. Se você falar a verdade total, eles caçam você. Eles deletam você. Esse canal aqui, Firmeza da Verdade, que você está vendo esse vídeo, foi deletado pelo YouTube em 2021. Injustamente. Por pressão do governo Biden, da época. Por um milagre voltou à ativa. Por um milagre, literalmente. Meus canais foram restabelecidos. Então veja, na época eu até não falava muita coisa não, só que eles resolveram deletar o canal. Por que será? Obviamente que eu falava algumas verdades. O que dava para ser dito. Eu tinha que cuidar as palavras ao máximo. Até hoje temos que cuidar aqui. Já é um vislumbre do que vai vir. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Isso aqui ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Vai acontecer durante o reinado do anticristo. Em meio à grande perseguição que a igreja estará passando na tribulação, os capacitados
ensinarão o povo. Entretanto, o sistema vai usar a guerra para matar, a prisão para prender, e também vão roubar essas pessoas por algum tempo, e esse algum tempo é, creio eu, os últimos 3 anos e meio finais da tribulação. 34. Ao caírem eles, ou seja, ao serem mortos, serão ajudados com... o restante do povo aqui, né? Serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Veja, aqui já está falando de coisas mais complexas, porque ao mesmo tempo você tem que entender que um versículo às vezes não remete a apenas uma coisa, a um grupo de pessoas assim a mais. Ou seja, se eles cairão pela espada, significa mortos. Como é que eles vão morrer e vão ser ajudados ao mesmo tempo? Ou seja, já está falando de outras pessoas, tá? Que também fazem parte da igreja. Então, o restante da igreja que vai ficar viva vai ser ajudado, vai receber um pequeno socorro, tá? Muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Ou seja, talvez algumas pessoas vão querer se infiltrar no meio para receber essa ajuda no meio da tribulação. Por isso lisonjas. Mas não são parte da igreja, entendeu? 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Veja, isso que está em Daniel. Escrito algo que era para acontecer nos nossos dias, e vai acontecer. Tá? Essa geração é a geração do Apocalipse, não tenho dúvida disso. Essa geração. Tá? Então veja, os sábios, alguns, cairão, serão mortos, para serem provados. Ou seja, quando você morre, meu irmão, por amor ao Evangelho, por amor ao Messias, você ali é provado, está sendo provado que a tua fé é verdadeira. Você não se vende por nada. Você não nega o Messias. Por isso você morre e nisso você é provado. Então você é provado e aprovado. Você também é purificado e embranquecido. Nesse momento, então, nesse sentido, refere-se a porque você vai morrer e vai ser glorificado depois. Então você vai ser purificado e embranquecido. Você não vai mais ter mancha nem mácula. Tá? Até o tempo do fim. Olha só quantas passagens traz essa expressão, tempo do fim, fim dos tempos. Acho que todo vídeo quase que eu trouxe aqui já dessa série tem essa expressão, né, em várias passagens. Fazendo jus aqui ao título dessa playlist e desse vídeo, né, os sinais do tempo do fim. Os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias. 36. O anticristo, este rei, fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses, que é o Pai, é o Criador, é o Altíssimo, falará coisas incríveis e será próspero. Incríveis aqui não é que são boas não, tá? Incríveis aqui é literalmente assim, blasfemas, inimagináveis, tá? De tão ruim que vai ser o que ele vai falar contra o Criador dos céus e da terra. Então, outro sinal do fim dos tempos. Quando aparecer um líder mundial, ele vai falar grandes coisas ruins ao Criador dos céus e da terra, tá? Ele vai ser próspero. Até que se cumpra a indignação ou ira, porque aquilo que está determinado será feito. Predestinação aqui, aquilo que está determinado será feito. Como é que você tem livre-arbítrio? Isso aqui está dizendo que o que está determinado será feito. Determinado por quem? Pelo Criador, não. É ele que determina as coisas. Então, ou você escolhe livre-arbítrio, ou você escolhe predestinação. As duas coisas não existem. Eu fico com o que está escrito aqui. 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Aqui tem muitas interpretações que muitas pessoas dão, né? E, primeiro, não terá respeito aos deuses de seus pais. Ele não vai querer saber se o Deus verdadeiro é Alá, se o profeta verdadeiro é Maomé, se o Deus verdadeiro é o da Bíblia, né? se o Messias, se Jesus Cristo é verdadeiro ou não, ele não vai querer saber de nenhum. Ele vai querer erradicar os conceitos religiosos mundiais e formar uma única religião mundial, ecumênica, sincrética, blasfema. Tá? Tudo isso para ele exigir a si mesmo adoração. E aqui tem um detalhe, não terá respeito aos deuses de seus pais. Então, logicamente que ele tem uma linhagem. O anticristo tem uma linhagem física. Significa que essa linhagem física dele, a ascendência, tinha uma crença em alguma divindade. Seria essa muçulmana? Muita coisa indica que sim, hein? Mesmo assim, ele não terá respeito.
Por quê? Porque ele vai querer unir as religiões. E quando você tenta unir as religiões, significa que você está desrespeitando o outro. Nem ao desejo de mulheres. Aqui tem muitas interpretações, mas uma delas é que o anticristo, você viu nos vídeos anteriores que eu deixei aqui na playlist, inclusive o link dessa playlist completa vai estar aqui no primeiro comentário fixado no topo, tá? Pra você ver todos os vídeos. Nos primeiros vídeos dessa playlist eu eu só repliquei, né? Só li o que estava escrito aqui, em outras passagens, que ele vai mudar os tempos e a lei. Não terá respeito nem ao desejo de mulheres, ó, não terá respeito nem ao desejo de mulheres. O que a mulher deseja? Enfim, a maioria das mulheres desejam casamento, relacionamento, homem, outras nem tanto, mas o desejo de mulher, né? Ele não terá respeito ao desejo de mulheres, ou seja, ele vai criar leis para também trancar, né, casamentos, para dificultar também ainda mais relacionamentos. Nesse sentido, não terá respeito ao desejo de mulheres. Existem também outras interpretações aqui que são mais delicadas de se abordar, né? Muitas pessoas falam aí dessa questão do anticristo, ligando ele a alguma coisa como que ele também vai ter tipo uma situação de orientação um pouco diversificada. É uma interpretação bem difícil de se entender isso aqui. Nem a qualquer Deus, ou seja, ele não terá respeito nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Logo, ele não vai respeitar nada e nem ninguém, nenhuma religião, nenhuma crença. Ele vai querer fazer um mundo novo em que ele é o general supremo e já eras. Então, assim, eu acho interessante, né, que hoje eles estão com essa pauta de respeito às crenças, religiões, qualquer coisa, intolerância, mas e aí, quando ele vier, ele não vai respeitar nenhum Deus. E aí todo mundo vai ter que se curvar a esse cara. Hipocrisia blaster, né? 38. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Olha isso aqui. Aparentemente aqui está dizendo que vai ter uma certa divindade aí que é falsa, sabemos que é falsa, que o anticristo vai querer honrar. Ó, em lugar dos deuses, que ele vai desrespeitar todos, ele honrará o Deus das fortalezas. Agora a pergunta é, quem é esse Deus das fortalezas? Essa é a pergunta. É um Deus que seus pais não conheceram, ou seja, é um Deus que na verdade então não é nem o Deus do cristianismo, nem o Deus do islamismo. É uma outra divindade. Honrará com ouro, prata e pedras preciosas e coisas agradáveis. Olha só. Deus das fortalezas, a Bíblia diz. Deixa eu ver aqui uma tradução na NTLH. Protetor das fortalezas. Na NVI, o Deus das fortalezas. Na Viva. Ah, tá. O único Deus que ele adorará será o Deus da guerra. Um Deus que seus pais nunca adoraram. É. Prestem muita atenção no tipo de honra que o líder mundial futuro vai fazer. A quem vai fazer? É outro sinal do anticristo. Ele vai venerar a guerra. Porque ele vai fazer guerra do início ao fim, tá, pessoal?
O anticristo, quando vier, vai fazer guerra do início ao fim. 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra, e fá-los a reinar sobre muitos. E lhes repartirá a terra por prêmio. Aqui estão os 10 chifres. A besta que emerge do mar tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui estão os 10 chifres. Os 10 chifres que vão ficar com ele, com o anticristo, ele vai repartir a terra com eles. Vai fazer eles prosperarem. Tá? Muitos vão se vender, meu irmão. Porque você encontra, então, os presidentes. E quem tiver ligado a esses presidentes também vai receber algumas benesses. O problema é que as pessoas vão tudo pro lago de fogo, tá? Esse é o preço. É igual Satanás, meu irmão, tentando o Messias. Tudo te darei se prostrado me adorares. Vai lá. Vai lá, se prostra para Satanás. Tu vai ganhar tudo que é nessa terra. E no final já eras. Vai perder tudo também. Então, uma vidinha mequetrefe aqui de pouquíssimos anos. Você tem ali coisas passageiras também. Besteira. E aí você morre e tchau. Então, 500 bilhões. Infinitamente você não fazer nada de errado aqui. Né? Nesse sentido. Servir ao Criador e herdar a vida eterna, meu irmão. Incorruptível, glorificado, imortal, um novo corpo, um reino onde há justiça eterna, paz eterna, meu. Não tem comparação. Então, infelizmente, evidencia-se que essas pessoas, né, não servem ao Criador, não amam a verdade nem nada, são egoístas, são mesquinhas, eles amam, na verdade, a si próprios. Né? Verso 40. No tempo do fim, o tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Ou seja, contra o anticristo. E o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes: Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Olha só, rapaz, aqui uma passagem bem interessante, né? Até deixa eu ver aqui, versículo 40. Só deixa eu ver um negócio aqui. Rapidão. 11:40. Os acontecimentos dos versos 40 a 45 vai ocorrer ao longo do tempo, ou seja, na segunda metade dos 70 anos. Tá? Ele se refere ao mesmo rei que vem nos versículos 36, 40 e 45. O antecedente do pronome ele, duas vezes, seus três, tem a visão de um futuro rei que terá feito um pacto com o povo de Israel, garantindo a nação como parte de seu domínio. Assim, qualquer ataque contra a terra de Israel é um ataque contra si mesmo, como eles são unidos por convênio. O rei do sul atacará Israel. Alguns sugerem que isso irá ocorrer no meio dos 7 anos, né? 70 semanas de ano. Mas é mais provável de ocorrer no final da segunda metade desse período, concordo. Uma vez que o rei do sul, que aparece em 11:5-35, é um rei do Egito. Não há razão para se relacionar com o rei do sul, verso 40, com outra nação. De fato, o Egito é mencionado 2 vezes. Nesta invasão, o Egito não virá sozinho, mas será acompanhado pelos líbios e etíopes, que a gente vai ler aqui agora. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. 43. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito.
Os líbios e os etíopes o seguirão. 44. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Tá falando do anticristo aqui, né? Ele vai armar suas fortalezas aí, ou tendas palacianas, olha só, tradução NTLH aqui, acampamento. Isso aqui é de guerra, tá, pessoal? Entre o mar Mediterrâneo e o lindo Monte Sagrado. Olha a localização exata aonde o anticristo vai armar seu acampamento de guerra. Entre o mar Mediterrâneo e o Monte Sagrado. Essa é a localização que ele vai armar seu acampamento. Eu deixei aqui em outra tradução para a gente poder compreender melhor. Às vezes uma tradução mais antiga é mais difícil. O verso... Deixa eu ver aqui. Vamos então ler de novo desde o... Aqui, ó, desde o 39. Com a ajuda de pessoas que adoram um Deus estrangeiro, ele defenderá suas fortalezas. Veja, vários outros países que têm outro Deus vão ajudar o anticristo aqui. E todos os que o aceitarem como rei receberão honrarias, posições, autoridades e terras. 40. Quando chegar o momento final, o rei do Egito atacará o rei da Síria. Essa aqui é aquela parte que fala o rei do sul e o rei do norte, né? No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele. Então veja, quando chegar o momento final, o rei do Egito, isso aqui seria o Armagedon, pessoal. O rei do Egito, presidente do Egito final, atacará o rei da Síria, e este sairá ao seu encontro com todas as suas forças armadas, isto é, carros de guerra e cavalaria e muitos navios, como as águas de uma enchente. Os seus soldados invadirão o Egito. Ele invadirá também a terra prometida e matará milhares e milhares de pessoas. Mas escaparão os povos de Edom e de Moabe e a maior parte do povo de Amon. Mas chegarão notícias do leste e do norte, que o encherão de medo. Furioso ele sairá com os seus soldados, resolvido a matar muita gente. Pessoal, a guerra é naquela região do Oriente Médio, e guerra mesmo, tipo, uma guerra com grandes proporções. É uma das grandes evidências do anticristo. Quando você vê um líder mundial mandando atacar aí, naquela região especificamente, e ele se estabelecendo lá também naquela região, fazendo guerra com um monte de povos, isso aí vai acontecer já no final, já vai ser um período final. É o anticristo, tá? Outro sinal aí. O próximo vídeo vai ser sobre Daniel 12, 1 a 13. Entretanto, vai ser no próximo vídeo, não nesse, tá? Porque eu tenho recados aqui para passar. E o recado é o seguinte, não se pode falar tudo aqui no YouTube, infelizmente. Por isso eu tenho plataforma privada, se você tiver interesse em ter esse acesso a mais de 1.200 vídeos, mais de 10 anos de trabalho, está aqui todo o conteúdo, muito interessante, muito importante. Estarei liberando aí dia 23 agora de novembro, até o dia 30 de novembro também. Então, tem muito assunto aí, que eu trato de várias coisas muito importantes. Se você tiver interesse, fique ligado nas minhas redes, onde disponibilizarei o link para você ter acesso no meu Telegram, Instagram,
No YouTube aqui, Rômulo Ribeiro, também aqui no canal Firmeza da Verdade no YouTube, o link para você ter acesso. Então siga lá nas minhas redes, links no primeiro comentário fixado no topo, para você então já seguir e não perder esse acesso à plataforma fechada. Além disso, inscreva-se no canal Firmeza da Verdade para você não perder mais nenhum vídeo. E lembre-se, você deve inscrever-se, clicar de novo no sininho, marcar todas. Do contrário, o YouTube não vai notificar você. Assista minhas playlists, tem muito conteúdo interessantíssimo aí. Beleza? É isso. Deixa o joinha nesse vídeo porque isso ajuda muito. Não saia do vídeo sem dar o like. Isso ajuda muito, pessoal. É totalmente de graça. Abraço, até a próxima. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.